Chuva na região, Campos do Jordão segue em estado de alerta. Temporal de ontem deixou 12 pessoas desalojadas. 3 casas foram interditadas. Em São José dos Campos, 8 árvores caíram e uma atingiu o telhado de uma casa. Covid-19, a Aparecida continua com ocupação máxima de leitos de pacientes com a doença na Santa Casa da cidade. Fim da produção da Ford. Em Taubaté, os trabalhadores recebem comunicado da empresa sobre as medidas adotadas pela montadora nos próximos dias. A empresa explica que nada muda na venda e no atendimento ao consumidor. Seja bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. E olha, a gente começa o Band Cidade de hoje falando sobre as chuvas que caíram e castigaram a nossa região. Em Campos do Jordão, por exemplo, 12 pessoas estão desabrigadas por causa de um deslizamento de terra na Vila Sodipe. No total, 5 ocorrências do tipo foram registradas pela Defesa Civil depois das fortes chuvas da tarde de ontem. No bairro Vila Ferraz, por exemplo, a quebra da tubulação causou a interdição de 10 casas que foram atingidas pelo alagamento. Foram registrados ainda quedas de muro e de árvore no bairro Vila Albertina. Ninguém ficou ferido. E hoje a cidade segue, sim, em estado de alerta para chuvas. A Defesa Civil de Campos do Jordão vistoria, inclusive, hoje os bairros atingidos e as áreas de risco, justamente para avaliar os estragos causados pelo temporal de ontem. Ao vivo eu converso agora com o coordenador regional da Defesa Civil, que é o Vander Vieira. Vander, boa tarde para você. Atualiza para a gente a situação de Campos do Jordão. 12 pessoas ainda continuam desabrigadas. Como é que está a situação aí dos bairros? Olá, Sandra, a todos da Band. É um prazer falar com vocês essa tarde. Nós estamos aí com um plano de contingência já colocado em prática desde ontem, final da tarde de ontem. O prefeito Marcelo Padovan pediu para não evitar esforços. A Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, através da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Departamento de Trânsito, juntamente com a Secretaria de Obras, Desenvolvimento, Serviços Urbanos, Corpo de Engenharia, está desde as primeiras horas de hoje fazendo as vistorias de campo, bem como traçando as diretrizes que é necessário fazer para mitigar os riscos. Essa casa na Vila Sodipe já foi visitada hoje pelo Corpo de Engenheiros da Prefeitura, junto com a Defesa Civil, ao qual nós temos 12 pessoas que estão desalojadas na casa de parentes. Certo. O Vander, fala pra gente um pouquinho sobre a chuva de ontem. Qual foi o acumulado, né? Choveu bastante em quantos bairros? Quantas áreas que vocês estão monitorando? A gente está falando aí de várias ocorrências, né? Que foi deslizamento de terra, foi queda de muro, foi alagamento. Explica isso pra gente. Nós estamos, ontem, no final do dia, nós tivemos um pico aí do índice pluviométrico acumulado de 72 horas, que é o que a gente leva em consideração pelo Plano Preventivo de Defesa Civil, de 121 milímetros, né? E só na última hora do dia de ontem, antes de atingir esse limite, nós tivemos 55 milímetros em coisa de uma hora. Isso aí propiciou um alagamento próximo ao Parque Pinho Bravo, no Capivari, diversos pontos de deslizamento, 2 pontos em especial no bairro Santo Antônio, um na rua Tico-Tico, ao qual nós tivemos que impedir o acesso de veículos, e outro também na rua Curió. Nesta rua nós impedimos o acesso devido ao muro estar com muitas feições de risco, e na madrugada aí ele veio a colapso, ele veio cair sobre a via sem deixar feridos. A gente fez a evacuação daquela região com os veículos e orientando a população. Graças a Deus, sem vítimas. Essas ocorrências que aconteceram tudo na data de ontem, mais uma vez dizendo, devido ao solo saturado e ao alto índice pluviométrico acumulado em curto espaço de tempo. Tá certo, Vander. E a preocupação continua porque tem previsão de chuva novamente para a Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba nessa tarde, viu? Obrigada mais uma vez pela atenção, atualizando a situação de Campos do Jordão. Vander, boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado a todos. E olha, ainda falando sobre a chuva na região, em São José dos Campos, os bombeiros trabalharam nesta manhã para retirar uma árvore que caiu sobre a rede elétrica e atingiu o telhado de uma casa na rua Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim das Indústrias. Não houve vítimas. A equipe da corporação teve que aguardar a chegada da concessionária de energia para desligar a rede elétrica e seguir com o corte. No total, foram 8 ocorrências de quedas de árvore e galhos nas regiões Central, Oeste, Sudeste, em decorrência aí das chuvas de ontem. Uma casa também foi interditada no Jardim Paulista por risco de desabamento após uma das paredes ruir. 2 famílias tiveram que ser retiradas do local.
E agora a gente muda de assunto, porque desde a semana passada, a Santa Casa de Aparecida registra a ocupação máxima da capacidade nas internações de pacientes com Covid-19. O hospital, inclusive, teve que transferir os pacientes com a doença para outros hospitais da região. A situação é realmente muito preocupante. Quem está por lá é a Juliana Sever, está ao vivo com a gente. Ju, boa tarde para você. Explica para a gente, né, quais as providências que estão sendo tomadas pela Prefeitura e qual que é a situação da Santa Casa neste momento, hein? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade. Por aqui a situação é a mesma, viu? Leitos 100% ocupados na Santa Casa de Aparecida. Por isso, quem nos atendeu hoje foi o prefeito, nos atendeu aqui gentilmente, Luiz Carlos de Siqueira, para explicar para a gente, tem alguma providência que a Prefeitura já pensa em tomar sobre o assunto? Boa tarde. Olha, havia uma preocupação no final de semana com o aceleramento dos casos. Isso nos preocupou muito. Mas a partir de segunda-feira, nós tivemos então uma disponibilização dos respiradores. Então hoje nós temos aqui 25 casos internados na Santa Casa, um paciente entubado, mas nós temos 7 respiradores à disposição. Então a partir de segunda-feira a gente se tranquilizou um pouco mais. A preocupação maior era no final de semana, mas agora eu acho que as coisas estão voltando assim numa estabilidade que nos deixa satisfeito. E nós estamos assim pronto à disposição da emergência. Alguns casos também nós temos tido o auxílio da regulação do CROSS, né, pacientes que foram demandados para Taubaté. Então, com isso, a situação por hora está tranquila, mas a gente está aí sempre no plantão de emergência. Se algum caso for necessário que a gente tenha que montar uma estrutura emergencial, nós também vamos montar. 100% de leitos ocupados, né, prefeito? Então, a gente tem reclassificação do Plano São Paulo na próxima sexta-feira, justamente porque tem aumentado o número de casos, assim como Aparecido em outros locais também. O senhor está esperando aí a fase e ver se vai retroceder ou ir para frente de acordo com o Plano São Paulo, ou pensa em tomar alguma atitude? Como que está essa situação em relação à fase que é amarela hoje em Aparecido? Deixa eu te falar uma coisa, que eu estou extremamente preocupado. Eu tenho 2 problemas. O problema da Covid, que é grave, mas eu tenho um outro problema grave na minha cidade, que é o socioeconômico. Até porque a gente vive da peregrinação. Nós não temos folha de pagamento primeiro dia útil ou quinto. Nós temos que ter visitante. E a nossa cidade está estrangulada, socioeconomicamente falando. Então, eu espero que a gente permaneça no amarelo para que a gente possa fluir também com a nossa economia. Então, esse é meu desejo. Agora, não é uma coisa que eu tenho poder de administrar. É uma pandemia que é controlada pelo poder sanitário. Então, eu tenho que estar acompanhando todas as ações do governo, das autoridades sanitárias, para que eu possa, em comum acordo, eu dar provimento também das emergências da minha cidade também. Eu agradeço, então, a participação aqui do prefeito, que falou um pouco sobre a situação. Então, a gente segue aqui aguardando quais os próximos passos do governo do estado, que deve ter reclassificação aí na próxima sexta-feira. Voltamos para o estúdio. Sandra. Tá certo, Ju. Obrigada pelas suas informações. A gente espera realmente que a situação melhore por lá. E agora a gente confere imagens ao vivo da rodovia dos Tamoios. A gente está no trecho de Paraibuna. Olha só, os termômetros registram neste momento 24 graus. De acordo com a concessionária, por conta do alto volume de chuvas nos últimos dias, existe sim risco de interdição do trecho de serra e se o acúmulo chegar aí a 100 milímetros. Previsão de chuva nesta tarde, voltamos em instantes. Hora certa para você, agora 1h em ponto.